eu sou a Duda, crio conteúdo literário, leio e falo sobre todos os livros que eu amo. Em todas as redes sociais eu sou cheia de livros e esse é mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. E eu fiz a seleção de 10 livros que eu amo, aqui tem um pedaço e aqui tem mais outro. Porque assim, tem histórias aqui que elas são de tirar o fôlego. Eu amo e vou fazer a indicação de hoje pra vocês, porque assim, tem histórias aqui, indicações que são bem específicas. Eu simplesmente amo. Não tá em ordem de preferidos, tá simplesmente na ordem que eu fui pegando na minha estante. E eu vou contando a história, eu vou falando o que eu gostei, o que eu não gostei, enfim, sobre todas as histórias pra convencer vocês a lerem. A maioria... Na verdade, todos os livros que estão aqui são livros de romance contemporâneo. A maioria também são livros nacionais que você encontra disponíveis no Kindle Unlimited ou de alguma forma você consegue adquirir eles na Amazon ou em alguma editora independente. Eu vou citando ao longo de cada um dos vídeos. E é isso. Vamos lá para o primeiro livro, que é A Vida é Muito Curta, da Abby Jimenez. E no começo desse ano, eu entrei num hiperfoco muito grande de ler todos os livros da Abby Jimenez, porque eu li um primeiro, eu fiquei obcecada e eu falei, eu preciso ler todos os livros dessa mulher. Faltam ler 2 livros que estão lançados aqui no Brasil já. Eu leio e eu gosto muito da escrita dela, do jeito que ela constrói o casal, do jeito que ela conta as histórias, porque é uma coisa divertida, leve, é aquele livro que, meu Deus, sou de ressaca literária, o que eu leio, Abby Jimenez. Ela é maravilhosa, eu tenho outros livros dela que eu gosto muito, mas eu acho que esse aqui me pegou muito. Eu vou contar um pouco da história, basicamente pra vocês entenderem. Aqui a gente tem a Vanessa, e a Vanessa é criadora de conteúdo de viagem. Só que chega um momento da vida dela que ela precisa abrir mão de viajar pra cuidar da sobrinha. E nisso, ela dá uma pausa na vida e tá cuidando dessa sobrinha, só que a vida dela vira de cabeça pra baixo e ela acaba descobrindo um vizinho que começa a ajudar ela com essa criança. Muito gato vizinho, muito gato vizinho. Só que ela não quer se envolver com ninguém porque tem uma chance muito grande dela ter uma doença na família dela. E ela assim, eu vou cuidar da minha família, da minha sobrinha e vou viver enquanto eu posso viver, porque vai chegar uma idade que a doença vai se manifestar, eu vou ficar muito mal e eu não quero arrastar ninguém comigo pro buraco. Só que ao mesmo tempo, ela vivia muito intensamente, ela compartilhava as coisas, ela gravava os vídeos e todo mundo sabia disso, que ela tinha essa questão de vou viver a vida porque eu não sei até quando eu vou viver. Só que o jeito que eles começam a se envolver, quando ele começa a cuidar da sobrinha dela, como ele começa a ser o cara, tipo assim, ele tem os momentos dele que me fez passar muita raiva, porque homem é burro, né, gente? Homem é muito burro, com todo respeito aos que não são, mas alguns em livros são também, aí eu fico, que isso? Só que quando ele começa a acertar, quando ele se declara pra ela, eu acho que entra muito naquela parte muito específica de eu amo filmes e livros onde o cara sai correndo atrás da mulher, literalmente, porque ele não pode perder ela de jeito nenhum, e é isso que esse homem faz. É isso, eu gostei muito da leitura, obviamente tem essa questão do cara me irritar e eu achar ele meio burro. Tem, mas quando ele corre atrás dela pra ficar com ela, é muito bom. Gente, é muito, muito bonito, sério, porque eu amei a história desse aqui. É um livro que eu recomendo muito, porque eu acho que é interessante. E eu acho que o jeito que a Abby Jimenez escolhe contar as histórias, ela sempre pega um tema em cada um desses livros. Mas eu sinto muito um protagonismo feminino em todos os livros que eu li dela. Eu vejo muito que é sobre a jornada da mulher se descobrir, sobre a jornada da mulher de entender como é o amor, de entender como ela pode ser amada e de aceitar isso. Eu acho isso muito bom. Todos os livros dela é sempre focado no desenvolvimento da protagonista feminina, do sentimento da mulher, e o cara tá lá pra ser tipo o par dela, o par romântico dela, ser a pessoa que vai acolher, que vai fazer tudo por ela, e ela tá lá em completo desenvolvimento. Então eu gosto muito disso, eu acho que é o que mais me encanta nas histórias da Abby Jimenez, e essa é a minha percepção e a experiência que eu tive de leitura com os livros dela. Enfim, essa é a minha primeira indicação, A Vida é Muito Curta. O e-book e o físico são disponíveis para comprar na Amazon, não tem no Kindle Unlimited, mas tem na Amazon, tá? O segundo livro, esse livro aqui, eu não canso de me falar dessa história. Por quê? Esse é um livro de second chance com uma criança fofa. Ouso dizer que é a melhor criança que eu já li em um livro, porque o Bruce, ele é incrível, ele é perfeito, ele é engraçado, ele é uma criança que você tem vontade de adotar, trazer pra sua casa e cuidar, porque ele é simplesmente incrível. O que a Camila fez aqui alterou completamente a química do meu cérebro. Por quê? Second Chance, eles se conheceram na faculdade, eles ficaram na faculdade, e aí
ele se apaixonou muito por ela, mas assim, muito, bizarramente. Só que aí eles se separam e ficam muitos anos separados, só que ele nunca superou ela. Nunca superou ela e ela segue a vida, tem essa criança. E aí ele reencontra ela, porque no caso ele conheceu primeiro a criança foi tipo ódio à primeira vista. Eles moravam perto e a criança tipo assim, quem é esse cara? Por que esse cara tá querendo dar em cima da minha mãe? É minha mãe. Enfim. E aí temos esse cara vendo ela depois de anos e a primeira coisa que ele faz é beijar ela. E ele assim, tomara que ela não tenha ninguém, porque eu vou beijar ela agora. E gente, esse livro é muito, muito, muito bom. Eu li ele tem muito tempo. Só que ele continua sendo um favorito. Eu lembro quando chegou o físico, que eu fui passar as minhas marcações pra cá, e aí eu li o livro de novo, porque ele é muito bom. E aí ele é jogador de futebol americano, e a nossa mocinha chama Taylor, e ela é maravilhosa. Ela é uma mãezona que faz tudo pelo Bruce, mas assim, absolutamente tudo. Eles têm a noite deles de fazer as coisas específicas. Eles têm um walkie-talkie pra ele ficar falando com ela, tipo, ele tá no quartinho dele, e aí ele fala com ela, né, através desse walkie-talkie, e eles são perfeitos. Eu acho que a relação que ela criou, assim, da mãe com o filho, é muito, muito, muito linda. O Bruce é perfeito, a Taylor é perfeita, e o Brian é perfeito também. Porque aí, quando ele decide que ele vai voltar pra vida dessa mulher, ele, assim, eu não sei se essa criança é minha. Se não for, tá tudo bem, vai ser. Ele é meu filho. A relação que eu quero criar com ele vai além do que um resultado de DNA, de que um exame de sangue vai dizer sobre essa criança. Porque o Bruce odiava esse cara não vai chegar perto da minha mãe, eu não quero saber dele, pro cara que, tipo, vai ensinar ele a se barbear a criança. E tem uma ilustra muito linda deles com gel não, né, espuma de barbear no rosto, e ele ensinando o Bruce a fazer isso, porque a relação que eles criam é muito bonita. Tanto que tem uma cena que eles invadem um encontro da mãe dele, e eles, tipo assim, super achando que eles estão disfarçando, e a Taylor chega na mesa, tipo assim, o que os dois bonitões estão fazendo aqui? E eles assim, nada, viemos aqui por coincidência, porque eles são terríveis juntos. Eles são iguaizinhos um ao outro. E, cara, vale muito, muito a pena. Esse livro tá disponível no Kindle Unlimited e também tem no site da editora Unicórnio, tá? Se vocês quiserem adquirir a versão física, porque eu amo ter versões físicas de livros que eu favoritei e amei muito. Agora, a indicação de um livro, que é uma comédia romântica, que eu nunca li outra mocinha igual a Pietra. Qual é a premissa desse livro aqui e o que tem a ver com a dedicatória? A gente tem a Pietra, e ela era apaixonada pelo pai da melhor amiga. Mas assim, apaixonada, e ela é toda maluquete. E aí ela decide que a giripoca vai piar. Ela decide que ela vai conquistar o pai da melhor amiga dela, custe o que custar. Só que o irmão da melhor amiga dela é apaixonado por ela. E aí ele assim, eu acho que eu vou fazer um negócio aqui. Vou falar pra ela que ela tem que me ajudar a conquistar a minha professora, porque aí eu vou passar mais tempo com ela. Ela vai me ensinar como eu conquisto essa pessoa e eu finjo que vou ajudá-la a conquistar o meu pai. Só que no meio disso eles se apaixonam. Isso aqui é um clichê invertido. Enquanto ela é a mulher toda pra frentex, ele é, tipo, todo tímido, todo nerd. E ela chama ele de tanto é apelido. Tem uma cena muito boa que ela fala pra ele, fala que nem gente, Arquimedes. Porque ela é muito boa, ela é muito boa, ela é muito engraçada. Ela tem uns dizeres, que tem um dizer aqui que é o meu preferido do livro e eu tenho certeza que eu não posso falar aqui no YouTube. Mas se você quiser saber o que a Pietra fala aqui nesse livro, me manda no chat e eu falo pra você o que ela fala, pra você entender o quão boa ela é, porque ela é apocalíptica. E aí é a Pietra e a avó dela. E o quanto essa menina quer causar um infarto da avó dela. O jeito maluco dela de ser, mas no fundo, ela é só uma garotinha querendo ser protegida. Ela é literalmente uma boa garota. Então, ela é muito boa, ela é muito preciosa. E quando ela entende que, na verdade, ela não gostava do pai da melhor amiga dela, ela tava só projetando um carinho que ela queria receber, e ela, tipo, não, na verdade eu gosto do irmão da minha melhor amiga e não do pai. Deixa o pai ficar lá com a mulher que ele gosta. Eu vou ficar com o meu nerdinho aqui, que a senha do celular dele é a data de nascimento dela. E aí, quando ela descobre, tipo, ela, ai, nossa, essa é a data do meu nascimento. Aí ele, tipo, foi o dia que inventaram a eletricidade, o ano que inventaram a eletricidade. Só que, na verdade, não é não. É a data de nascimento dela, porque esse garoto sempre foi apaixonado por ela. E aí quando ela assim, ai, não sei o que você viu em mim. Aí ele, meu amor, você é linda, você é inteligente. Você, tipo, é absolutamente tudo que eu sempre quis. Como você não se enxerga? Eu queria que você se enxergasse como eu te enxergo, pra você ver como você é. Simplesmente Bernardo e Pietra. E ela vai no trabalho dele com uma fantasia, sabe, de dinossauro, porque ela é um ícone.
Pietra Rossi é um ícone e é um livro que você lê e você fica, meu Deus, por que que eu não li esse livro antes? Porque eu não conhecia essa história antes, porque eu não conhecia essa autora antes. Todos os livros que eu li da Natália Oliveira também, eu amei, tá? São sempre muito, muito maravilhosos, são engraçados, tem um humor que, tipo assim, só as escritoras brasileiras conseguem entregar esse molho, esse nível de piada, de meme, de contexto, sabe? Enfim, esse livro aqui tá disponível no Kindle Unlimited e eu não lembro exatamente em qual editora tá disponível, mas eu posso colocar aqui na legenda do vídeo. Vamos para uma próxima indicação. Essa é uma indicação de um livro muito específico para mim, que é Advogando para o Amor, da Gabriela Bortolotto, onde ela fica com o advogado do divórcio dela. É um age gap, é um melhor amigo do irmão, e esse livro aqui é absolutamente tudo. O dia que a Gabriela escrever um advogado, que é o que ela sempre faz, vocês podem ter certeza que eu estarei lá lendo, que eu estarei favoritando esse livro, porque todos os advogados que ela escreveu eu amei muito, e esse aqui faz parte de uma trilogia, ou seja, tem 3 advogados gostosões pra vocês lerem e amarem. Mas vamos falar de Gael e Mavi. Por quê? Temos a Mavi, que ela acabou casando com um jogador da pior raça possível. Não é aquele tipo de jogador que a gente ama aqui. É um da pior raça possível mesmo. Um cara muito escroto, e a família dela queria que ela fizesse esse casamento, e ela acabou se casando, só que chega uma época que fica intragável, o cara trai ela, e ela, beleza, vou me divorciar. Conta pro meio-irmão dela, o meio-irmão assim, então, eu tenho um melhor amigo que ele é muito bom em divórcios. Ele sai e deixa o cara com uma mão na frente e outra atrás, porque ele é muito bom. Ele é, tipo, o melhor advogado de divórcio. Eu esqueci a palavra aqui, mas ele é muito, muito foda. E aí, beleza. Só que ele, assim, faz muito tempo que eu não pego o divórcio, não sei se eu quero. Mas, pô, é pra minha irmã. E ele, assim, mas eu não sei se eu quero. Ainda mais quando ele descobre que, há uns dias atrás, ele foi pra um bar com esse melhor amigo, acabou encontrando essa mulher, e ela ficou muito bêbada. E aí ele acabou levando ela pro quarto de hotel. Não aconteceu absolutamente nada, eles não se conheciam, enfim, não sabiam quem era um outro. E não aconteceu nada, eles não se beijaram, absolutamente nada. Só que aí, depois disso, ele passa a não resistir a todos os encantos dessa mulher, porque a Mavi é muito doce, é aquela protagonista que você queria ser melhor amiga. Você quer ver vencendo e sendo feliz, porque ela é muito, muito, muito perfeitinha. Então, ela sai de um relacionamento tóxico e ela quer começar a vida de novo. Ela quer começar a ser feliz, a se encontrar e a se entender como mulher no mundo de novo. Então ela vai fazer tudo por isso. E ela, tipo, pede pro Gael, com uma carinha bem bonitinha, tipo o gato de botas em Shrek 2, pra ele ajudar ela. E ele assim, tá bom, vou ajudar. E ela começa a cozinhar e levar comida pra ele. Eles começam a conviver, eles começam a ter momentos muito juntos e são muito bonitinhos. Eles começam a fazer coisas muito cotidianas. Ele vai numa aula de cozinha com ela pra aprender a cozinhar e ele é muito bom. Esse homem aqui é muito bom. Ela faz um aniversário e todo mundo tem que ir de rosa e aí ele compra uma camiseta rosa pra ir no aniversário dela. E eu, como fã número 1 de rosa, errei. Que a Gabriela deve ter escutado lá na casa dela o berro que eu dei quando eu li essa cena, porque foi uma cena que me fez gravar um vídeo indicando esse livro, que assim, falou de rosa, falou comigo. E outra coisa também, uma hora, que o relacionamento deles começa a ser proibido, porque obviamente ele é o advogado do divórcio dela. Só que aí eles assim, então beleza, vamos esperar o caso acabar. E depois que o caso acabar, a gente vê se a gente fica junto. Você se descobre e eu fico te esperando aqui. E ele conta os dias pro caso acabar, pra ele poder ficar com ela. E ele assim, eu quero que você se ame primeiro, antes de você ficar comigo, porque eu vou te amar mais que tudo. É importante pra mim que você se ame, se entenda e se conheça. E, gente, esse homem não tem como. Apesar de, ainda, além de, na verdade, né, ele liga pro ex-marido dela e fala assim, ou você para de ser esse mundo que você tá sendo e deixa a Mavi em paz, ou eu vou acabar com a sua vida. Esse livro aqui, assim como os outros 2 dessa trilogia Amores de Chicago, que são todos sobre a vida de advogados encontrando o amor da vida deles, tá disponível no Kindle Unlimited e a versão física tá disponível ou na Amazon ou direto no site da editora Fruto Proibido. E assim, vale a pena a história dos 3 livros. Vamos para um livro que eu li e se tornou uma das minhas maiores obsessões. Porque aqui a gente tem um jogador de futebol americano e a gente tem uma líder de torcida. Mas para além disso, a gente tem um casal que eles se odiavam e eles não podiam ficar juntos em nenhum lugar porque eles já começavam a trocar faíscas, que é o Noah e a Brooke. E esse é o livro de uma série que eu amo muito, que é a Willow University, das Natami, que
foi um dos primeiros livros que eu li delas, acho que foi a segunda história. Eu simplesmente amei, porque basicamente a gente tem essa questão do Enemies to Lovers. E daí a Brooke namorava um cara que era melhor amigo do Noah, mas assim, melhor amigo da onça, porque o cara assim, era péssimo. Foi um péssimo namorado, era um péssimo amigo, mas era aquele cara que tinha as costas quentes, ninguém acabava fazendo nada com ele, porque ele era todo riquinho, enfim, era cheio das tramóias. E aí a Brooke termina com ele e sai da faculdade que eles estavam juntos e vai pra faculdade que o Noah estuda. E entra no mesmo grupo de amigos porque a Brooke é maravilhosa. Menos o Noah. Menos pro Noah, porque qualquer lugar que eles chegam, eles começam a brigar e todo mundo fica assim, meu Deus, eles não podem ficar juntos. Até que eles começam a descobrir que eles têm uma química absurda juntos. Tem uma cena que eles estão na fraternidade dela, e eles acabam ficando presos no depósito sem querer. E aí começa a rolar um clima, as coisas começam a esquentar entre os dois, e aí o telefone do Noah toca. Quem tá ligando pro Noah? O ex-namorado da Brooke. E aí eles lá, se pegando, assim, e ele até fala, tipo, não faz nenhum barulho. Tipo, espera o seu ex-namorado sair do telefone pra você fazer algum barulho. Porque eles são bizarramente bons, bizarramente bons. Eles ficam muito envolvidos, assim. Eles ficam, meu Deus, como a gente saiu de se odiar pra ser um dos maiores casais. E, tipo assim, eles se casam. Ele pede ela em casamento. Ele fala que a melhor coisa que aconteceu com ele naquele ano foi ter conhecido ela. E ela, assim, você ganhou o campeonato. Aí ele, tipo assim, ganhar o campeonato, linda. Porque eles são extremamente bom. E quando acontece uma coisa muito ruim com a Brooke nesse livro, o Noah, tipo assim, eu preciso achar ela, eu preciso cuidar dela, eu preciso falar pra ela que tá tudo bem, que, tipo, não importa o que aconteceu, eu estou com ela, eu estou lá. E tem um dos melhores found families que eu já li, que temos 4 livros lançados e cada livro conta a história de um casal. Só que eles são todos amigos, eles são ali do mesmo grupo e eles são muito bons. A participação dos amigos na história é fundamental. E eu acho que a história das meninas também é muito boa. De como elas se conhecem, de como elas são, de como elas se comportam e de como elas são um grupo muito bom. Então, assim, é um dos meus romances universitários favoritos. Porque tem essa parte de jogador de futebol americano e líder de torcida, tem a parte da faculdade, das aulas, enfim, tem um clima muito gostoso, é aquela sensação muito boa de casa, de eu amo esses personagens, eu amo essa história, eu amo esse livro e absolutamente tudo. Recomendo de olhos fechados que vocês leiam não só segundas intenções, mas boas intenções, más intenções. A gente tem falsas intenções também, que é um fake dating. A gente tem um second chance e o primeiro é um Friends to Lovers ali, que é muito bom nessa pegada universitária, gente, festa universitária, beer pong, ai, essas coisas maravilhosas que a gente vê. E daí, Segundas Intenções, tá disponível no Kindle Unlimited, esse e todos os outros livros da série. Mas também tem a versão física no site da Unicorn Books. Então, assim, vale a pena ter. E esse livro aqui é um calhamaço. Mas eu descobri que ele é um calhamaço quando o físico chegou na minha casa. Porque quando eu li no Kindle, eu simplesmente engoli, porque eu não conseguia largar a história de Noah e Brooke. E é o que aconteceu comigo em todos os livros que eu li das Natami. Todos os livros que eu li delas, eu fiquei completamente obcecada, viciada. E assim, eu só ia lendo, porque eu queria mais deles. Eu terminava e eu queria mais, eu queria saber mais como eles estavam, o que eles estavam fazendo, como eles estavam felizes juntos. E assim, vale a pena cada página dessa história aqui. O próximo livro também é um calhamaço, é uma indicação de um livro, que eu tenho esse na capa antiga. Mas eu sei que a Unicorn já lançou uma capa nova, mas é Perdão Amor, da Raiza Varela. E esse é um livro de indicação específica. Conhece Uma Linda Mulher? Onde um cara rico pega uma garota de programa e transforma ela na rainha dele? É isso que o Pedro faz com a Vivian. Só que eu falei no primeiro indicação aqui que eu gostava muito dos livros da Abby Jimenez porque tinha muito desenvolvimento da protagonista feminina. É a mesma coisa que acontece aqui. Porque a gente tem o Pedro ficou viúvo, a noiva dele morreu quando eles iam se casar. E daí ele se fechou completamente para o relacionamento até um dia que ele tá perdido no centro de São Paulo e ele para pedir informação lá no centro de São Paulo e quem ajuda ele é uma garota de programa que ele passa a pagar pra essa garota ser exclusiva dele. Ele faz um contrato de 5 anos pra ela ficar só com ele, pra ela morar na casa dele, pra ela ser a mulher dele. Só que aí ele fica completamente rendido por essa mulher a ponto dos amigos dele assim, então querido, tá tudo bem? Porque você tá pagando uma garota de programa, o que tá acontecendo? E ele assim, pera lá que você não vai falar da minha mulher desse jeito. Pera lá que o trabalho dela é uma coisa, você querer falar dela desse jeito, eu vou acabar com você. Porque ele é muito bom e ele tem um grupo de amigos ali que, ó, eu ficaria com todos eles. Todos eles, sem exceção nenhuma.
E a gente tem a Vivian, que assim, o desenvolvimento dessa protagonista aqui me faz querer ler esse livro toda vez que eu olho pra ele na estante. Porque ela é muito boa. E é aquele tipo de mocinha que você fica assim, faça chuva ou faça sol, não desiste. Ela não dá pra trás. Ela não se dobra. Ela, tipo, vai acontecer o que ia acontecer comigo. E eu vou seguir em frente, eu vou continuar no meu objetivo. Não vai ter ninguém. Não vai ter um homem rico, não vai ter amigos ricos, não vai ser a falta de dinheiro e a falta de oportunidade que vai apagar a minha luz. Ela é perfeita. Perfeita, mas assim... E tem toda essa questão dela ter virado uma garota de programa e os motivos do porquê ela precisava fazer isso. E tem toda a jornada, porque ela atende o senhorzinho, que é muito querido. Só que não tem nada sexual, né? Ele paga pra ela ficar lá com ela e eles ficam papeando, ele faz bolo pra ela, eles conversam, eles trocam muito sobre a vida. E ele entende muito que ela não tá nessa vida porque ela quer, ela tá nessa vida porque ela precisa. E esse senhor acaba sendo um alicerce e acaba sendo uma pessoa que vai mostrar pra ela que ela pode ser uma princesa por ser uma princesa e não porque um príncipe deu esse lugar pra ela. Que ela pode chegar aonde ela quiser. E não porque alguém colocou ela lá, mas porque ela mesma trilhou o caminho dela. Gente, é muito bom. Obviamente, é um livro para maiores de 18 anos. Tem muitas cenas hot aqui. Mas assim... faz muito parte da construção da história, do relacionamento, de como o Pedro entende que o que ele tinha com a noiva dele era uma coisa, e ele, a partir daquele momento, acabou e ele podia começar a jornada da vida dele com outra pessoa e construir uma família com essa outra pessoa. Além do mais, os pais do Pedro são maravilhosos, maravilhosos. São pais que você lê e você fica, meu Deus, pais. Simplesmente uma mãe e um pai que são incrível. E esse livro, cara, é muito bom. Então aqui a gente tem um viúvo e uma garota de programa, e essa aqui pra mim é um livro muito específico, e eu amo, e tipo, todas as referências de Uma Linda Mulher, e onde esse homem coloca essa mulher, absolutamente tudo, né? E aí, quem me segue, quem já acompanha meu conteúdo há muito tempo, sabe que eu amo muito os livros da Raiza Varela, sabe que eu amo outras histórias dela, mas essa história aqui, eu acho que é uma das minhas preferidas, porque ela é muito boa. Eu gosto do mocinho, eu gosto da mocinha, principalmente, e eu gosto do jeito que a história dele se desenvolve. E outra coisa, né? Se passa em São Paulo, gente. Às vezes eu tô andando nas ruas ali, Paulista, enfim, e eu fico, meu Deus, essa rua eu queria que existisse, porque eu queria estar andando, eu queria estar comendo japonês, e na mesa do lado ter Pedro e Vivian. Eu queria estar comendo japonês e escutando eles falando da família deles, e simplesmente é isso. Enfim, basicamente, Perdão Amor, da Raiza Varela, tá disponível no Kindle Unlimited, e tem a versão física na Unicorn Books também, pra você adquirir e ter este calhamaço em casa, porque olha o tamanho desse livro aqui. Maravilhoso, eu amo. Outra indicação muito específica, esse foi um livro que eu encontrei no BookTok de madrugada, comecei a ler e eu devorei, porque a premissa é uma comédia romântica entre dois serial killers de serial killers. Então, é uma mulher e um cara que eles matam serial killers. Então, eles encontram serial killers e eles matam eles. E aí, no caso, eles se conhecem pelos pseudônimos deles e entram numa disputa anual. Então, o irmão do nosso protagonista escolhe o próximo alvo, manda as informações pros dois, e quem pegar primeiro, quem chegar primeiro ganha. E o prazer dele é deixar ela ganhar. Porque assim, não tem nada melhor pra ele do que a mulher dele ganhar dele. E eles são muito bons, tá? Porque cada um tem o seu método. E é uma comédia romântica dark, basicamente, como esse livro é descrito. E eles são muito bons. E é um slow burn, porque assim, eles demoram anos pra ficar juntos, e isso é um sofrimento. Só que quando eles ficam juntos, ele fala pra ela, tipo assim, 4 anos esperando você. 4 anos, por favor, faz alguma coisa. Ela vai no restaurante dele, porque assim, de dia é uma coisa, à noite é outra. Ela vai no restaurante dele e desenha um corvo num papel, num guardanapo mesmo. E aí, quando eles ficam juntos e ele tira a camisa, ele tatuou o corvo que ela desenhou. E aí ela, tipo assim, que é isso? Aí ele, o corvo que você desenhou num guardanapo lá no meu restaurante? Aham, tatuei aí nas costas. Amou? Quem amou? Gente, eles são muito bons, tem algumas cenas icônicas aqui. Obviamente, tem uma lista de gatilhos considerável, tá? Essa é a lista de gatilhos do livro. Mas
Eu gostei muito da história. Eu não terminei de ler a série ainda. Tem mais 2 livros, que são dos outros irmãos do nosso protagonista aqui. Mas eu gostei muito. Esse primeiro é o meu favorito. Vale a pena você ler e conhecer, porque, gente, eles são muito bons, eles são engraçados e eles têm uma química absurda. E na minha cabeça, quando isso aqui vier pra minha TV, eu vou assistir em looping, porque isso aqui vai ter uma adaptação. E eu simplesmente amei. E outra coisa que eu amo, meu livro é autografado, porque a autora veio pro Brasil no ano passado e eu fui encontrar com ela. Ela é uma querida e ela tá lançando mais livros nessa pegada de comédia dark, assim. Então, tipo, é um dark romance, mas é mais engraçado. Tem os assuntos pesados, tem os gatilhos e tal, mas tem essa pegada mais engraçadinha. Os protagonistas são muito rendidos pelas mocinhas e tem sempre essa pegada deles serem assassinos os dois. Um por não hobby, outros por necessidade, sobrevivência, enfim, tem essa pegada e é muito bom. Esse aqui, Cutela e Corvo, da Bryne Weaver, é o primeiro livro da trilogia e tá disponível na Amazon, um livro físico ou e-book pra você comprar. Não tá disponível no Kindle Limited, mas você pode comprar lá na Amazon também, assim, amo, muito bom, são livros muito queridos. Esse livro que eu considero patrimônio da literatura hot nacional, patrimônio, porque ele é um livro perfeito. Nossas Primeiras Últimas Vezes, da Bruna Palazzo. Aqui a gente tem um age gap, um melhor amigo do pai, um chefe funcionário, tipo assim, todos os níveis de romance proibido, mas uma das melhores comédias românticas que eu já li. Que aqui a gente tem o Augusto e a Malu. O Augusto tem um melhor amigo que é o Dante. E eles são completamente opostos. Quando o Dante decidiu aos 15 anos que ele já tinha encontrado o amor da vida dele, o Augusto tava assim, meu Deus, eu não acredito que você tá destruindo a sua vida. Só que, na verdade, o Dante colocou no mundo a pessoa que ia colocar o Augusto na coleira, né? Porque aí, anos depois, quando a Malu tem ali uns 22 anos, eles não tiveram contato enquanto ela foi crescendo. Apesar do Augusto ser melhor amigo do Dante, ele não viu ela crescendo. Então, acho que tá tudo bem essa parte do romance proibido, tá? Não tem nada esquisito ali acontecendo, não. E aí, quando ela volta, termina a faculdade e volta pra trabalhar na empresa da família, que a empresa é metade da família do Augusto e metade da família do Dante, ela volta pra trabalhar. Com o pai dela? Claro que não, ela quer aprender com o Augusto. E o Augusto assim, eu não vou ensinar essa garota. Na cabeça do Augusto, ela é a pessoa que fez o Dante ficar com a mulher dele e ele perdeu o melhor amigo e ele assim... Tá, vou ter que ensinar essa menina, ela vai trabalhar aqui, a empresa é nossa, tananã, vamos lá. Até o dia que essa garota vira pra esse cara e fala, então, você sabe flertar com as pessoas e eu não sei, eu não tenho esse tato. Só que eu quero ficar com alguém, eu quero ter alguém. Me ensina. Porque esse cara aqui tem um dos maiores sex appeal. Ele tem. Gente, o Augusto, bizarramente, os melhores personagens, tipo assim, que tem essa atração magnética. Tanto que a Ingrid, que é a minha melhor amiga, leu esse livro e ela ficou obcecada pelo Augusto. Obcecada por Augusto e Malu, pela história deles, pelo livro, por tudo. E ela, tipo assim, me indica um livro nessa pegada. Eu assim, não tem, só tem esse, só tem esse. Você só vai encontrar esses daqui, porque eles são únicos. Pra mim, patrimônio. E daí, beleza. Então a gente tem eles convivendo, trabalhando juntos. Só que aí eles começam a se envolver. E o Augusto assim, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, vou te mostrar como é que é. Só que aí ele passa do cara que não se envolve com ninguém, que não quer saber de ninguém, pro cara que fica completamente vendido por essa garota. Vendido ao ponto de chorar ouvindo Taylor Swift. A cena que o Augusto está chorando ouvindo The One, pra mim, é uma das melhores cenas. Quando ele tá chorando, sofrendo, e ela bate na casa dele, e ela, tipo assim, você tá chorando ouvindo Taylor Swift? Aí ele, eu achei que você não ia voltar pra mim. E ela, Augusto, você está chorando ouvindo Taylor Swift porque você acha que eu não ia voltar pra você? E ele, lindos, maravilhosos, perfeitos, esse livro. Às vezes eu não consigo descrever o quanto ele é bom. Só sei que, tipo, vale muito a pena. Vale muito a pena. Enfim, tá disponível no Kindle Limited e eu sei que o físico tá disponível no site da Unicorn Books. E é isso, vale muito a pena. Vocês precisam ler esse livro e conhecer. E eu acho a diagramação dele muito fofinha. E ele é todo rosa, eles são queridos demais. Olha isso aqui. Eles são perfeitos, vale a pena. O Augusto é todo mal-humorado e a Malu... Ai, um Grump Sunshine maravilhoso, porque eles são incríveis e maravilhosos. É isso, leiam esse livro. Mais um livro da Gabi Bortolotto, porque assim... Nunca vai ter uma lista minha de indicações que não vai aparecer o livro da Gabriela, tá? Porque simplesmente ela tem livro sobre todos os temas possíveis e sobre o que ela não tem, ela tá escrevendo. Porque ela vai escrever um livro sobre um casal divorciado e eu tô pronta pra ler essa história, porque eu sei que ela vai arrasar. Ela lançou recentemente também um livro de cowboy, que eu ainda não li, mas eu estou quase chegando nele, que assim, sempre arrasa, mas enfim, falando sobre nossas regras e exceções. É um fake dating.
e ela é a chefe dele. No caso, ela passou algum tempo falando pras pessoas que ela tinha um namorado. Só que esse namorado nunca aparecia, né? Era tipo assim, gente, óbvio que eu tenho um namorado. Ai, porque o John não sei o quê. Ai, porque o John é incrível, porque o John blili, blili, blili. A família assim, a gente vai conhecer esse namorado quando, hein? Savannah, e ela assim, ué, por que vocês querem conhecer meu namorado? Até o dia que um John, um engenheiro, um TI, gostoso, todo tatuado, chega pra trabalhar na empresa dela. E aí ela tem uma crise no elevador e ele beija ela pra essa crise passar, eles se beijam. E aí, tipo assim, John, o namorado que não existia dela chamava John, e todo mundo ligou, mais um, né? E aí eles começam a namorar. E aí ele tava numa pindaíba miserável, que ele saiu de outro país, se eu não me engano, pra vir trabalhar nessa empresa. E ele numa pindaíba miserável, uma gostosona oferecendo dinheiro pra namorar com ele. Ele assim, obviamente eu vou. E aí ele vai e eles começam a namorar juntos. E eles começam a fazer as regras. Porque ela começa a falar, tipo, ai, porque eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E ele assim, eu vou te beijar quando eu achar necessário. Só que aí ele sempre acha necessário. Deixa eu ver se eu acho a listinha deles aqui fácil pra contar pra vocês. Mas é basicamente isso, eles começam a fingir. E ele assim, gente, eu sempre acho necessário beijar ela. E aí, ele começa a beijar ela sempre. Cadê? Porque eles começam a fazer regras e ele começa com as exceções. Porque ela, assim, tem uma regra aqui, cadê? Toques são permitidos, beijos ou qualquer toque mais íntimo são proibidos. Aí a gente tem a primeira exceção. Opa, exceção número 1. Knox poderá beijar Savannah em público quando necessário. Só que o quando necessário dele é sempre. Todo dia ele vai lá cumprimentá-la com um beijinho. Todos os dias. Aí ele deixa recadinhos no computador dela. Cara, às vezes tudo que a gente precisa é um nerd que manje de TI pra deixar recadinhos no nosso computador e lanche na nossa mesa. Todos os dias. Absolutamente isso. Esse cara é maravilhoso. É um dos melhores mocinhos da Gabi também. Porque ele é muito rendido. Ele, tipo assim, ela não quer saber de relacionamento. Ela acha que isso não é pra ela. E ele, assim, se um dia você achar que tá pronta pra viver um relacionamento, você me chama, você me liga com o meu telefone e vai se manter o mesmo. Porque eu quero ficar com você. E eu quero que você queira estar comigo. Isso aqui é muito bom. E é muito bom porque tem aquela cena clichê de relacionamento falso, que eles visitam a família e a família fica assim, ué, isso aí não era falso não, e é coisa que tá mais verdadeira. E eles achando que eles estão passando por nota de 3 e na verdade eles estão a maior nota de R$ 2, validíssima. Enfim, o livro tá disponível no Kindle Unlimited e se eu não me engano esse aqui tá na Unicorn Books também, tá? A versão física desse livro e vale a pena, eu acho ele belíssimo e eles são muito bons e vale a pena. Por último, mas não menos importante, vamos fechar essa lista com 10 indicações e o último é um livro romance universitário, new adult, enfim, um slow burn e mais um fake dating. Esse é aquele tipo de livro que você lê e você, tipo assim, quando vou superar? Nunca. Porque eu li esse livro, eu não lembro exatamente quando eu li. Só que ele nunca mais saiu da minha cabeça. Essa edição física é a primeira de 2023, então acho que foi mais ou menos aí que eu li, 2023, 2022. Foram 6 meses depois que a autora lançou, que é Um Acordo Improvável com a Bruna Heloise. Heloísa, né, no caso. Não é Heloise, não, Heloísa. Bruna Heloise. E a gente tem aqui o Reed e a Anne. O Reed sempre foi apaixonado pela Anne. Só que aí, tadinho, ele é muito querido. Só que a primeira interação deles não foi muito boa. E a Anne é muito brava. E aí eles passam a se odiar. Só que aí, quando ela precisa de um lugar pra morar, quem vai dar um teto pra ela? Só que ele não especificou que o teto que ele ia dar pra ela era o mesmo do quarto dele. Ela, tipo, aceita, eles fazem um acordo de que ela vai morar com eles, vão ficar um tempo juntos, vão ter essa farsa ali. E aí ela, tá bom, chega na casa dele, com os melhores amigos dele, com outros jogadores do time. E tipo, beleza, onde eu vou dormir? Aí ele, me casa, sua casa, meu quarto, seu quarto. E ela, como assim, meu quarto, seu quarto? E ele, então, esqueci de te contar que você vai dividir o quarto comigo. Porque o Reed, ele é completamente rendido e apaixonado. Se ela tivesse pedido pra ele sair do quarto pra ela ficar, ele teria saído. Mas ele assim, eu vou passar mais tempo do lado dessa mulher. Sim. E aí eles fazem o mesmo curso e eles disputam, tem um pouco aqui de rivais acadêmicos que eles estão disputando a mesma vaga uma época, só que o Reed assim, se a minha mulher ganhar, eu ganhei também. E tem uma cena que é ilustrada deles, que é muito boa, que eles vão numa festa fantasia e eles vão de Senhor e Senhora Smith. Ai, eles são muito bons, mas muito bons. É a mesma pegada desses romances universitários, então a gente tem muitas cenas dele jogando, tem uma cena que ela vai até o vestiário e eles juram que ninguém tá vendo, e aí o treinador assim, quando sair, fecha tudo, tá? Manda um beijo pra sua namorada que tá aí também. E eles assim, achei que você não tinha percebido que ela tava aqui. Aí ele, sabia que a sua namorada tava aí dentro, tá, Reed? Sabia que a sua namorada tá aí enquanto você não tá com roupa nenhuma, querido.
Tem uma cena também que eles vão pra um bar e não tem lugar pra ela sentar, e o único lugar que ela tem pra sentar é o colo dele. Enfim, essas coisas românticas que a gente ama em romance universitário. E eles são muito bons. Quando eles ficam juntos, aquele slow burn, tá? Fãs de Mariana Zapata estão bem servidas com os livros da Bruna, que ela ama o slow burn, e eu acho que ela desenvolve muito bem essa trope. Não é aquela trope que você fica tipo, ai, que saco, eles não ficam juntos nunca. É tipo, ela vai desenvolvendo a tensão, que você fica assim... Tá, beleza. Eles não podiam ter se pegado agora porque precisa entregar a trama aqui. Simplesmente feitos. Perfeitos, perfeitos, perfeitos. Esse daqui é um dos meus livros de New Adult preferidos. Eu acho que é um livro que eu nunca vou superar. Sempre vai aparecer indicações, então se eu estiver indicando fake dating, slow burn, romance universitário, New Adult, sempre, sempre terei um acordo improvável nessa lista. E depois de um acordo improvável, eles têm um conto que é muito, muito gostosinho, que, tipo, são eles felizes algum tempo depois. E é muito gostosinho, porque, cara, eles são muito bons. Depois ver eles só felizes, eles merecem muito. Tanto a Annie quanto o Reid. Eles têm muitas questões, assim, de família, acreditar neles mesmo, enfim. Tadinho do Reid. Quando a Annie vai começando a fazer as coisas pra ele, quando ela se dá conta de que ela ama esse cara e de que ele é realmente incrível e tudo que ela merece nessa vida, e eles viram um casalzão de tipo assim, eu vou te apoiar. Se você falar pra mim que vai vender coco na praia amanhã, eu tô com uma plaquinha falando que esse é o melhor coco da praia. E os dois são assim. Eu amo muito, tanto a Annie quanto o Reid, mas o Reid é aquele tipo de mocinho que você não supera, é aquele tipo de mocinho que você quer namorar. E é isso, esse livro tá disponível no Kindle Unlimited e eu comprei ele numa pré-venda independente. Então no site, no perfil da Bru deve ter, se tiver alguma venda, enfim. E é isso, gente, essas são as minhas indicações, 10 livros que eu amo. E espero que você se encontre ou que você ame alguma dessas histórias, que você possa ser feliz tanto quanto eu fui lendo esses livros, porque, ai, gente, eles são incríveis e são histórias que têm um pedaço muito grande do meu coração, porque me marcaram de alguma forma, ou com o casal, ou com essa questão do desenvolvimento feminino, e eu acho que isso é muito legal quando você conta a história e você traz problemas de pessoas reais também, então questões que podem acontecer e como as pessoas lidam de formas diferentes com cada coisa na vida. E pessoas... Aqui tem livro de romance mais adulto, onde os protagonistas já estão na vida adulta, tem uma parte de romance universitário, que eles estão na faculdade, que eles estão aprendendo o que é a vida adulta também. E, ai, gente, eu simplesmente amo. Sou muito cadelinha dos meus livros de romance. Acho que eles contribuem muito, muito com a forma como eu vejo o mundo, como eu vejo outras pessoas e outras realidades, para além do que só eu vivi. E é isso, essas são as minhas indicações, esse é um bloco de 10 livros favoritos que eu queria trazer pra vocês. Espero que vocês gostem, que vocês se divirtam. E é isso, esse foi mais um vídeo aqui no canal, eu vou trazer mais indicações futuramente pra vocês. Não esqueçam de me acompanhar nas outras redes sociais, que vocês podem me achar em todos os lugares como Cheia de Livros. Eu vou amar se você tiver qualquer coisa a dizer sobre esse vídeo, sobre essas histórias, e também estou sempre aberta a qualquer indicação que vocês queiram trazer pra mim. E é isso, um beijo e até a próxima!